ah, me dá seu cachorro aqui e você espera o próximo barco, tá? Você não vem com a gente não. Essas doenças são as famosas zoonoses. Para quem não conhecia, prazer, a palavra é zoonose. Para você, para mim, para a gente não ficar doente. Não são só bichos, né? São as nossas emoções, fala muito sobre a gente. Oi, meu nome é Cecília Carreiro e esse é o Meu Cachorro e Eu. Bom, como a gente sabe, infelizmente está acontecendo ainda, né? Todo esse problema lá no Rio Grande do Sul. É uma questão ambiental que, infelizmente, foi muito potencializada pelos erros humanos. Como qualquer catástrofe, não é só o período que acontece, o momento que acontece. Então, a gente tem que lidar com as consequências. Nesse caso específico, inclusive, a água nem abaixou ainda. Então, ainda o problema é muito real. Nem dá muito para lidar com consequências. Quais são essas consequências? A gente já está começando a ver um pouquinho, né? Lixo, e sempre tem o perigo de doença, de contaminação pela água, principalmente. Muita gente reclama, né? O canal é sobre animais, sobre pets, e infelizmente muita gente não tem a informação suficiente, mas tem bastante vontade de dar opinião publicamente. A gente precisa sempre lembrar, uma coisa é a gente estar falando olho no olho com uma pessoa que a gente já conhece, outra é a gente colocar na internet e muita gente acabar vendo isso sem nenhuma contextualização. Então esse é o grande problema que a gente tem que enfrentar hoje em dia na internet. Mas tudo bem, quem está reclamando que os animais estão sendo salvos, primeiro, não são só os animais. Se vocês olharem vídeos na internet dos grupos e voluntários que estão ajudando os animais, resgatando os animais, obviamente que eles também estão ajudando as pessoas. Eles não vão falar, ah, me dá seu cachorro aqui e você espera o próximo barco, tá? Você não vem com a gente não. Isso não faz o menor sentido, né, gente? E é óbvio que não é isso que está acontecendo. Segundo, a gente sempre precisa lembrar de um pequeno detalhe. Muitas doenças elas são transmitidas dos animais para a gente. Essas doenças são as famosas zoonoses. Para quem não conhecia, prazer, a palavra é zoonose. E é uma das obrigações do governo em relação aos animais. É para você, para mim, para a gente, não ficar doente. Então imagine esse monte de animal simplesmente abandonado à própria sorte de um problema que foi a gente que causou. Esses animais que tanto ajudam a gente, sendo cão guia, sendo cão policial, sendo cão de resgate, mas além dos cachorros, os outros animais, gato, galinha, seja de estimação ou de produção, e os animais silvestres, obviamente, esse monte de animal pura e simplesmente morrendo na água, isso aumenta muito a transmissão de doenças. Então a gente tem exemplos muito rápidos, leptospirose, enfim, uma série de problemas. Não vou entrar em detalhe com essas doenças, era só para deixar claro que sim, pra gente, por um motivo muito egoísta, inclusive, esses animais eles precisam ser resgatados. Para quem gosta de animais, eu não preciso repetir o óbvio, a gente gosta, então é óbvio que pra gente é parte da nossa família e não tem questão, não tem pergunta de vai resgatar ou não. Eu vou deixar aqui marcado formas que a gente pode continuar ajudando. Lembrando, isso é muito importante. Pela gente também, né, essa questão voluntária, mas muitas instalações do governo públicas estão sendo usadas, universidades públicas, abrigos, muitos grupos públicos, ICMBio, a SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente. Então não só a logística, os profissionais, as instalações, enfim, tem bastante coisa do poder público sendo usado. Então, continuem ajudando como voluntários, mas isso é uma parcela importante, mas o grosso mesmo, a boa parte do que está sendo feito é poder público.
Olha só, isso também é bastante importante. A gente viu, infelizmente, muito animal que sequer teve a chance de lutar pela própria vida porque estava preso, ou engaiolado, ou acorrentado. Pedro sem alimentação, passando frio, conta essa história de sobrevivência. Para cachorro 3 dias não é muito, tá? Para gato é mais criterioso, né? Mais perigoso. E para animais herbívoros, né? Então, por exemplo, cavalo caramelli, tadinho. O cavalo, para eles, é um pouco mais puxado mesmo, mais perigoso em termos de saúde e de desnutrição. Ah, mas eu não sabia. Exatamente por isso. Não prenda o seu animal. Ah, mas ele vai fugir. Adestramento. Por isso que eu insisto. A forma afetuosa como você quer chamar o seu pet, como você quer se denominar, isso é seu. Quer chamar de mãe de pet, tutor, absolutamente a sua escolha. Mas eu sempre chamo de responsável, porque isso também faz parte da responsabilidade. Eu tenho uma ave e ela vai voar. Então não tenha ave. É simples assim. Se é uma ave que não vai ficar perto de você e que ou você tem que deixar engaiolado ou você tem que cortar as asas, não tenha. Arruma um outro pet, pelo amor de Deus. Porque a gente nunca sabe quando que vai acontecer alguma coisa. Vai que você tem um piripaque e aí morre na sua casa e aí o seu animal não vai ter nem a chance de lutar pela própria vida. Então não deixe os animais presos, por favor. Infelizmente, muitas pessoas morreram. Essas pessoas podiam ter pets, né? Enfim, por várias questões, esses animais podem não conseguir voltar para casa. E pessoas públicas adotando, isso é um serviço gigantesco. Nesse momento, se a pessoa estiver ajudando, não importa muito a ideologia dela, de fato, o que importa é salvar o máximo possível de vidas. E aí é por isso que é importante, olha só, eu vou passar esse vídeo que serve de exemplo, de estímulo para as pessoas adotarem animaizinhos que não tem cara de raça, que é vira-latinha, os que são grandes, os que são idosos, enfim, animais que são bem difíceis de serem adotados, que ficam muito tempo no abrigo, não é o melhor lugar para eles. Então vamos ver esse vídeo. Ela tá segura. Ela tá segura, sabe? Essa é a nossa formalização que nós queremos tanto aqui. Aqui, né? A Janja veio nos visitar, veio nos apoiar e estava fazendo o gesto mais lindo de todos, que é a adoção. A gente está sentindo uma alegria muito grande no meio de 4 dias de muito sofrimento, muita dor. E esses momentos de adoção, assim, são muito gratificantes para nós. Então, sigam esse exemplo, pessoal. Venham aqui adotar. Cada vidinha dessa é uma vidinha salva que merece um lar. E Uma casa para chamar de sua. e mamãe e papai. E umas irmãzinhas. Nós fomos ao sindicato. Não tem nada melhor no mundo do que um cachorrinho. É uma alegria. Então esses modelos de pessoas públicas é extremamente importante. A Esperança, eu adorei o nome, de novo, eu não tenho tanta criatividade para nome assim, mas a Esperança, ela passou por avaliação médica, a bichinha estava com alguma fratura no quadril, agora eu não lembro, mas ela já passou pela cirurgia, já está em casa, FOFs, já está acolhida. Vários outros animais também. Eu vou deixar aqui um exemplo de um perfil que eu vi. Existem vários de cidades, mas eu vi esse foi o primeiro, parece que foi feito. Então ele facilita, eles estão colocando as fotos dos pets para facilitar os donos, os tutores, os mães e pais de pet, como vocês queiram chamar, a encontrar os seus pets. Caso eles não sejam encontrados, a sua família, aí sim eles vão ser colocados para a adoção.
Esse daqui é um porquinho, muito bonitinho. E aí a gente tem aqui enchentes no Rio Grande do Sul, mulher salva porquinha e animal vira xodó em abrigo em Porto Alegre. Na verdade, assim, a gente foi retirar ela, mas na verdade as pessoas querem tirar só as crianças, né? Os bichos podem ficar na água. Mas eu pensei assim, ó, eu tô cuidando dela até agora, eu não ia deixar ela na água. Aí a gente botou ela dentro da caixa d'água, botamos meus filhos tudo junto e trouxemos pra faixa. Fizemos uma barraca e fiquemos ali. Mas é complicada a situação, né? Que não tem muito o que fazer. E ela é muito bebê, ela toma na mamadeira, tem que ter um cuidado especial com ela. Cuida como se fosse um filho. Como se fosse um bebê, que ela acorda de madrugada para pedir mamar, tudo. E nós pegamos uma caixa dessas de botar água, umas caixas de plástico, botei uma dentro e peguei você me empurrando. Que já estava bem alagado na estrada, não tinha muito o que fazer. Como é que é a convivência ali dentro, tendo um porquinho no caso? É meio difícil, né? Tem uns que gostam, outros que não gostam. Mas, que nem eu digo, se eu vim pra cá com ela, eu vou voltar com ela. Não vai ser ninguém que vai chegar aqui e vai dizer, eu quero te comprar, eu quero levar. Eu não deixo. Eu não deixo, porque agora ela é da minha família. Enfim, né? Nessa situação, as pessoas às vezes procuram sarna para se coçar. Esse aqui é muito bonitinho, ela é muito novinha, mas eu sempre preciso lembrar, não existe mini pig. Quando a gente pensa em mini pig, a gente sempre pensa nesse bebezinho. Isso é um bebê, literalmente. Lembra que se você for adotar, tiver um mini pig, ele vai crescer para caramba. Ele é mini comparado com o original, que infelizmente é usado para produção de proteína animal. E aí comparado com aquele Fusca, ele é mini, mas ele continua sendo bem grande, tá? Só lembra disso. Muitas vezes é o único amigo que as pessoas têm mesmo. As relações humanas são muito difíceis. A minha especialização é exatamente nessa relação dos pets com a família. Eu trabalho muito pouco, inclusive, com adestramento, com condicionamento. É muito mais essa relação de entender da comunicação. Então, para mim, isso toca de uma forma muito especial. Eu dedico a minha vida absolutamente a isso. E aí, só para vocês entenderem, eu vou colocar um outro vídeo agora, a gente vai ver um outro vídeo. Para quem ainda tem dificuldade em entender essa relação. Deixa eu procurar aqui o vídeo, peraí, tá, vou colocar aqui, tá? Então, para a gente entender, né, o tanto que isso é importante para as pessoas, principalmente pessoas em situação limite, situação de risco, né, de fragilidade, como, por exemplo, moradores de rua. Existem vários grupos que trabalham especificamente em São Paulo. Eu posso deixar aqui marcado o Instagram de um grupo, que eu sei que eles também têm contatos com outros grupos de outras cidades que trabalham, são médicos veterinários, são outros voluntários também, que atendem esses animais de moradores de rua. Uma pessoa que está na rua, na grande maioria das vezes, é um problema, tem muito envolvimento de problema psiquiátrico, e tem também uma questão relacional. Então houve uma falha muito grande na relação, nas relações dessa pessoa ao longo da vida. Então assim, é a única relação que essa pessoa tem, é tudo para essa pessoa, é absolutamente tudo. Então a gente vê, ironicamente, essas pessoas que não têm nada são as pessoas que mais se comprometem com o tratamento desses pets. Levam às vezes num carrinho de mão, enquanto que os que chegam em Mercedes, em carros caríssimos, em Porsches, são pessoas que reclamam de preço de absolutamente tudo e não querem pagar. E quando o clínico veterinário liga, ele fala: eu não quero mais esse cachorro porque é caro, tá caro, não quero mais. Então vamos ver aqui o vídeo. Esse vídeo que a gente vai ver, eu já tinha postado no meu Instagram, que lá nos Estados Unidos eles têm essa votação de o herói do ano.
não gosto muito desse tipo de votação, não. Mas, enfim, no ano passado, são pessoas que são indicadas. Não é só veterinária, não é só causa animal. E esse veterinário que atende pets de moradores de rua, ele foi eleito o herói do ano. Então, a gente tem aqui a fala dele, né, do Dr. Quayne Stewart. Um pet não liga para móveis legais de uma casa grande, uma terra de 1 acre, ele quer você. E a mais pura verdade, não abandone se você vai mudar de casa. Óbvio que você vai ter, dependendo do tamanho da casa, fazer um pouquinho mais de atividade física com esse pet, mas ele não se importa se ele está num local pequeno. Para cachorro, o que importa, e para gato também, tá? Então, para todos os pets, o que importa é ficar com você. Vamos ver aqui. How you doing, man? My name's Quan Stewart. If it's okay with... Tá, aí ele se apresenta, né? Eu vou ter que dar uma parada porque a CNN Estados Unidos pode implicar. E aí ele chega no morador de rua, eles estão gravando, né? E aí ele pergunta se pode dar uma olhada e, obviamente, que nesse momento é um atendimento também da pessoa. with you, I'd like to take a look. I think most of us, if we're being honest with ourselves, will... Eu vou tirar o som só pra gente não ter problema, tá? Então ele fala que a maioria de nós, né, se visse alguém na rua com um pet, a primeira coisa que a gente pensa é, ai, tadinho do pet, né? E ele fala que ele tinha esse pensamento. Aí ele fala que ele tá com um probleminha no quadril, mas são eles uns dos mais extraordinários pais de pet que eu já vi. E isso é verdade. Quanto mais a pessoa tem condições, mais empecilhos ela acaba... Então, é como se fosse mais um status ter aquele cachorro, principalmente de raça, do que a relação em si. E quanto menos a pessoa tem, mais o único afeto que ela recebe é desse animal, então é o mais importante para ela. Oh, que bonitinho. Aí essa mulher agora tá falando, né? Eu já tinha feito essa tradução, vou ler aqui. Aí ela fala que ele me faz me sentir muito bem. Oh, olha fofo, meu Deus. E ele tá super bem cuidado, porque esses animais, eles têm uma tendência aqui na boquinha, né, nos lábios, de desenvolver dermatite. Ele tá super bem cuidado. E aí ela fala que eu sei que ele me ama. Aí o médico fala, né, já vi gente abrir mão da última refeição para dar para os seus pets. E sim, isso é bastante frequente. Gente que tinha $3 que deu para eles para o tratamento, aí eles tentam dar os $3, né, para o médico. E aí ele tá falando com esse morador de rua, né? Deixa eu ouvir aqui. Não importa a sua situação ou o seu passado. Ai, que bonitinho. Vejo um pet em necessidade, eu vejo uma pessoa que se importa tanto com eles, que só precisa de ajuda. Aí ele tá examinando o cachorrinho, aí ele fala, vou olhar bem aqui, e digo que custa nada para eles. Então o cara tenta dar, só tem $3, né? Isso aí nos Estados Unidos, mas no Brasil também acontece. No interior do Brasil acontece muito de trocar por animais, então o cara tem uma criação, aí ele leva ovos ou oferece a galinha, porque ele não tem dinheiro, né? E aí o cara faz esse serviço de graça, ele tem alguns colaboradores e ele presta esse serviço voluntário nas ruas da cidade lá nos Estados Unidos, acho que é Los Angeles, agora eu não lembro. Mas como eu falei, eu vou colocar esse link na descrição do vídeo, esse grupo de São Paulo, que eles têm contato com outros grupos de outras cidades, e é bem legal mesmo. Então isso mostra pra gente que não são só bichos, né? São as nossas emoções, fala muito sobre a gente. Mas é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.